Que você sabe escrever uma redação dissertativa argumentativa, eu já sei. Mas será que você sabe escrever uma essay? Se você não sabe escrever uma essay, fica tranquilo que nesse vídeo a gente vai explicar tudo sobre elas e como elas funcionam. E claro, como que ela contribui para o seu processo seletivo para a faculdade no exterior. Sendo bem direta, né? Basicamente, essas significa redações, né? Em português. Mas não são redações igual ao Enem, não, nem um pouco, tá bom? Basicamente, as essas você espaço para você poder falar sobre você, contar a sua história para as faculdades. Claramente, vai ter um tema pré-definido, né? Porque a partir desse tema você vai escrever a sua essay, mas basicamente entenda isso. Não tem nada a ver com resolver problemas, nada do tipo. É realmente contar sobre você para as faculdades. Porque você olhar bem em relação aos pilares, né? Esse momento você consegue mais falar e realmente usar as palavras para falar sobre você. Porque os outros pilares envolvem enviar notas, enviar suas atividades, cartas de recomendações, school profile. Então não tem muito espaço para falar sobre você, a sua história, o que você já vivenciou, o que você já fez, né? De um modo mais específico, né? Muito, às vezes, muito curto. Então, esse é um espaço muito importante você poder falar coisas, né, sobre você que você não teve a oportunidade de falar em outros momentos ali dentro da sua aplicação, né? E essas S, na maioria em si, se você usar o Command para aplicar, a gente vai falar sobre ele, né? Provavelmente na próxima semana, no máximo, se é essa próxima. E aí, lá, normalmente, eles vão te dar os temas e você vai escrever a S de acordo com aquele tema. Normalmente, a S é escrita em primeira pessoa, mas muitas pessoas exploram jeitos diferentes também de fazer. Não tem nenhum problema, mas, em geral, primeira pessoa. E né, realmente você contando a sua história para eles. Então, em primeira pessoa. Que é bem diferente que no Enem isso não acontece, né? Em geral, a gente vai ter dois tipos de essays. A personal statement, que é a essay principal, que é enviada para todas as faculdades, e as essays suplementares, que vão ser as essays que são pedidas por faculdades específicas. Às vezes, em faculdade que pede, em faculdade que não pede, pode variar muito, tá? Sempre lembro que vocês podem variar muito, muito, muito de faculdade para faculdade. Para você não tem faculdade que não pede personal statement. Tem faculdade que não pede nenhuma essay, nem personal statement, nem as suplementares. Então pode variar muito, então é bom você sempre estar checando pelo próprio Comunep, vai mostrar, né? Se ele pede ou não alguma S experimentar, mas também sempre cheque no próprio site da faculdade. E em relação ao quanto você tem que escrever, depende muito, né? Tem as que pedem 500 palavras máximas, tem as que pedem 200 palavras máximas. Então, vai depender muito mesmo da S, de S para S. Eu indico você tentar fazer no modelo de acordo com o tanto de palavra máxima. Se ele pedir 200 palavras máximas, não escreve só 50 palavras, né? Escreve pelo menos umas 150 ali. 500 palavras máximas, não escreve só 200 palavras, escreve umas 450, 400, tenta chegar próximo das palavras máximas, porque senão fica uma coisa meio estranha, né? E querendo ou não, quanto mais palavras, acho mais profundidade de você poder extinguir e especificar mais ainda a sua história, né? Então é uma coisa, uma oportunidade muito, muito boa, tá bom, gente? Então, não percam essa oportunidade e realmente usem as essas para poder falar sobre vocês. Agora, comigo compartilhando a minha tela, eu vou aqui estar dando algumas dicas para vocês de como vocês podem estudar as essas. Porque às vezes parece que você já sabe o que que é essa, agora eu vou pegar e escrever. Não, tá bom? Você tem que entender como ela é feita, qual que é o objetivo dela. Porque, gente, é uma modelo totalmente diferente de escrita, sabe? Então, vocês têm que primeiro aprender, entender como tem que ser feita e depois começar a produção que vocês podem acabar, sabe, produzindo uma coisa que não é o que eles esperam, o que é pedido, tá bom, gente? Então, tomem muito cuidado em relação a isso. Primeira dica, eu diria para você ir no YouTube, literalmente pesquisar How to Write and College Essay. Sempre digo falar, pesquisar em inglês, que provavelmente você vai achar mais vídeo que pesquisar em português, né? Que basicamente estou perguntando como escrever uma essay da faculdade, né? Eu falo college essay porque tem essays que são para outras coisas e normalmente pedem um tipo de coisa diferente. Então, escreve sim college essay porque tem pessoas que vão dar dicas para uma essay específica que vai ser enviada para alguma faculdade, né? Então tem várias vezes, eu indico você assistir todos que você conseguir para pegar as dicas que eles têm para te dar, tá bom, gente? Depois tem alguns livros que eu vou colocar também no Drive para vocês. São vários livros que dão dicas de como escrever essays, né, o passo a passo, e livros que têm até atividades para você ir fazendo de acordo com o que eles ensinam. Então é uma coisa bem legal, né? Não é uma coisa só que você fica na teoria, você realmente vai para a prática para poder aprender. Então eu diria que depois que você, sabe, maratonar esses vídeos do YouTube, vá para os livros, tá bom? E por último, chega o momento de você realmente escrever a sua essay. Mas antes disso, eu vou te dar algumas dicas, né? Que, assim, leia o seu currículo, leia os outros pilares que você já fez. Antes que você escreva essa essay, leia as suas extracurriculares, leia as suas honors, leia as caixas de recomendações, leia o seu school profile,
para tentar ao máximo de não repetir informações. Se você realmente colocar na sua essay o que não tem lá nas outras partes da sua aplicação. Claramente, às vezes você pode ter que citar alguma coisa que tem lá, porque tem a ver com a sua história, mas não foca tanto em focar naquilo que já está explicado, entendeu? Foca em focar naquilo que não está explicado ainda direito na sua aplicação, né? Que tá, tipo, tem um buraco ali em relação àquela informação sobre você. Seja verdadeiro e não tenha medo de se mostrar. Lembrando que, gente, a sua essay tem realmente que mostrar você. Então, não tente se glandear, de falar, eu sou o melhor, eu sou tudo mais. Seja simplesmente verdadeiro, entendeu? Realmente não é tipo uma entrevista que você não pode ser totalmente verdadeiro. Realmente seja verdadeiro e conte sua história. Independente dela ser muito triste, muito feliz, né? Que a gente pode ficar com medo de se abrir e falar como a gente se sentiu naquele momento. Mas é importante você falar assim sobre isso. Inclusive, uma outra dica, né, junto mas a segunda dica é que demonstre como você se sentiu naquele momento, como você estava, o que que você pensou, como você reagiu, porque realmente é uma história para ser uma história bem detalhada, para eles entenderem quem é você e como você reage a esses momentos, quando você está exposto a esses momentos de felicidade, ou tristeza, ou de desafio, para eles realmente poderem sabe, realmente visualizar a história a partir de Lençóis, como se fosse um filme, né? Um filme escrito, mas que eles conseguem visualizar na mente, né? Lembre que eles não te conhecem, eles não sabem quem é você, né? Eles não têm noção do seu background, de onde você veio, como você vive. Então, sempre explique bem as coisas. Se você falar, eu fazia parte de um projeto na minha escola. Tá, que projeto? Como que era esse projeto? O que você fazia dentro do projeto? Eles não sabem, eles não te conhecem, eles têm que explicar as coisas. Um outro coisa também que eu tinha muito mania de fazer era só colocar na minha que eu morava no Rio de Janeiro. E vamos falar bem sinceramente, Rio de Janeiro tem um estereótipo, né? Caipirinha, praia. Gente, eu moro no interior do Rio de Janeiro, tem uma, uma diferença muito grande. Quase não tem, tem cinema, mas tipo assim, não tem, tipo, não tem shopping direito na minha cidade, não tem praia perto daqui, né? É uma cidade realmente bem mais rural, comparado realmente ao centro do Rio de Janeiro, com Barra da Tijuca e outros lugares. Então, sempre especifique realmente a sua realidade, porque se você não especificar, provavelmente eles vão tirar conclusões, e às vezes pode ser conclusões totalmente erradas sobre você. E shape your extra essays. Como eu falei, tem a Personal Statement, que é uma essay enviada para todas as faculdades. Então, eu diria que nessa essay foca realmente só em ser você e abordar realmente a sua história, mostrar quem é você. Mas nas essays suplementares, que são aquelas pedidas pela própria faculdade, eu diria para você tentar colocar características suas na essay que tenha a ver com aquela faculdade, entendeu? Que você vai aplicar. Por exemplo, você tem duas faculdades. Uma dessas faculdades, ela foca muito em pessoas que fazem trabalho voluntário. Então, se você tiver oportunidade, conta uma história sua sobre isso. E já na outra, ela foca muito em pessoas que vêm de background, tipo, né, vêm de famílias de baixa renda, pessoas negras ou primeira geração da família que faz faculdade. Então, foca em falar sobre essa história, né? Se caso você se encaixar esses requisitos, né, e falar um pouco sobre essa história em relação a isso, né? Então, não tenha medo de mudar um pouco as suas essays, de pensar em histórias que vão ter a ver com aquela faculdade. E no final de tudo, como a gente já falou em outros vídeos, o fit é muito importante. A faculdade ver que você vai se encaixar na faculdade, né? É como você age, você vai conseguir se encaixar lá e ter sucesso, é muito importante. E por último, o brainstorming, né? Que é basicamente depois que você lê o tema, eu vou mostrar pra vocês onde vocês podem ler daqui a pouco, né? Você pensar em que você pode abordar. Também os livros que eu mostrei, inclusive, cadê? Esse aqui, ele ensina também como fazer brainstorming, então eu vou dar uma visão mais geral, né? Basicamente, você pensar em que temas você pode abordar a partir daquele tema, que características suas você pode abordar a partir daquele tema, a partir daquela história que você escolheu. Então, por exemplo, ele quer um texto que fale para mim sobre as mesas extracurriculares. Às vezes tem textos que pedem isso, né? Redações, para falar sobre as mesas extracurriculares. Então, eu tenho essas três curriculares. Essa daqui eu vou conseguir abordar essa característica minha, essa característica, essa característica. Se você ficar em dúvida no final de como escolher um desses três temas, faz sobre os três temas, mas no final qual fica melhor, entendeu? E aí, quando você escrever, também tipo, você pensar como vai ser a estrutura da sua essay, como vai começar, como vai terminar, e no final o que que você quer, como você quer que a faculdade te veja depois que ela lê aquela essay? Eu quero que ela me veja como uma pessoa proativa e que corre atrás das coisas. Como uma pessoa que, apesar de não ter oportunidades, no final conseguiu montar um projeto social na minha cidade. Então, pense nisso também, que é muito importante. E agora, pra gente estar finalizando, eu vou mostrar o Comonap pra vocês, mas não vou mostrar ele todo, a gente vai ter, como eu falei, vai ter um vídeo mais pra frente, focado somente nisso. Eu vou mostrar mais a parte das essays. Então, se eu vir aqui nessa aba Comonap e Writing, você vai ver, né, qual faculdades pedem e não pedem, né, em relação à personal statement, que é aquela essay que vai para todos os colégios. E aqui tem os temas que você pode escolher para fazer essa personal statement.
Por exemplo, o tema que eu escolhi foi: reflita num tempo que você foi questionado ou desafiado, né, sobre como fala, uma ideia, né, ou alguma coisa que você acreditava sobre, né? Ou e aí você falar sobre o que que foi aquilo e no final como que aquilo terminou, né? O fato de você ter sido desafiado, né, sobre uma ideia ou sobre algo que você acreditava. Então tem vários temas, leia os temas e vê, né, qual ideia você tem para cada um, e no final qual ideia vai ser melhor, né? E lembra que isso aqui é enviado para todas as faculdades, né? Nesse caso aqui, tem 650 palavras no máximo que você pode escrever. Você pode diretamente escrever já aqui ou copiar e colar de outro lugar. Eu prefiro escrever no Google Docs, porque eu vou fazendo modificações, riscos, palavrinhas que eu acho que tem que melhorar, acho melhor, no geral. Mas basicamente essa é a ideia aqui. Agora, como que você vê sobre as supplemental essays? Se a faculdade tem ou não tem? Eu vou pegar uma aqui que eu sei que tem, que é a Babson College. Cadê? Você vai aqui na faculdade, né? Não sei se isso vai aparecer porque eu já enviei minha aplicação, mas aqui vai ter Writing Supplemental, Speaking Questions, e aí você vai ver. No caso, você não vai aparecer agora, porque eu já enviei minha aplicação, mas quando você não tiver enviado, vai aparecer. E eu indico sempre que você olhar bonitinho todas essas abinhas que tem aqui. Porque às vezes não tem writing supplemental e tem sim uma essay suplementar pra você fazer. Então toma cuidado e sempre olha tudo bonitinho pra ver se tem ou não tem uma essay pra você fazer. Uma outra dica que eu dou, como eu falei, eu escrevo minhas essays por aqui nesse Google Docs, né? Não nesse, também mas enfim, no Google Docs é você escrever sua essay aqui, até porque, assim, é muito legal que você peça também feedback de pessoas para olhar sua essay. Mas a gente tem que pedir feedback de pessoas que não te conhecem, porque nem não te conhecem, te conhecem, mas nem tanto. Tipo, não vai pedir pro seu melhor amigo olhar sua essay, porque ele te conhece muito bem. Então, às vezes, para ele, uma coisa que faz todo sentido, uma pessoa que não te conhece tão bem não faz. E quando você pede pra pessoa que não te conhece tão bem olhar a sua essay, basicamente se chega muito próximo a um admission officers, né? Porque basicamente eles não te conhecem, não tem noção de onde você é, de onde você vem, qual a sua realidade. Então, esse feedback dele vai ser mais assertivo, né? E por que que eu gosto de escrever no Google Docs, né? Porque você vai chegar aqui e a pessoa você vai mandar a sua essay que você fez no Google Docs, né, pra ela, compartilhar. E aí a pessoa pode adicionar comentários, né? Tipo, essa parte está faltando isso. Não, não, não. Então aí é muito legal também, até para quando você for receber o feedback. Mas tem várias opções, você pode escrever em outro lugar, caso você conheça lugares melhor para escrever. Mas eu gosto muito de escrever aqui. E também indico você colocar tudo num drive para ficar mais organizadinho, tá bom, gente? Mas acho que no geral, isso foi o que eu tinha para explicar para vocês. Eu espero realmente que esse vídeo tenha ajudado vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, lembra que é só mandar mensagem pra gente no grupo aplicante de Tontão, ou também me chamar no privado. O meu nome no WhatsApp tá SARS, né? SARS. E, gente, tchau, tchau. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. E se você tá vendo esse vídeo no YouTube e quer ter acesso aos livros que mostrei aqui, quer ter acesso ao grupo aplicante de plantão para poder tirar suas dúvidas, é só você ir nos comentários que vão dar um link do formulário, onde vocês vão poder se inscrever pro nosso drive de aplicação. E lá ter acesso a isso e a muito mais.